Meninos, dando continuidade no nosso conteúdo, a gente já estudou sobre as matrizes, né? A gente viu o que era uma matriz quadrada, né? Que é aquela matriz onde a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Agora a gente vai... Então, meninos, a gente já viu que a matriz quadrada é aquela onde a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Dando continuidade, a gente vai estudar agora sobre determinantes. O que é o determinante? Eu sempre costumo dizer que a matemática é uma caixa de ferramentas, né? E o determinante é uma ferramenta dentro das ferramentas, né? Ele não tem muita aplicação, assim, na prática, no cotidiano, mas ele é usado em várias resoluções de conteúdos práticos, né? A gente vai ver determinante em vários outros conteúdos, não só relacionados à matriz ou relacionados ao sistema linear, que é o próximo conteúdo. Mas o que é o determinante? Eu até grifei aqui, ó. Determinante é um número real associado a uma matriz quadrada. Então, no caso, se eu tenho uma matriz quadrada, como eu tenho aqui, ó, de 2 linhas e 2 colunas, a gente vai associar uma regra para descobrir um número só, que vai representar o determinante dessa matriz, que aqui eu tenho o determinante já, né? Mas a gente vai descobrir o número, né? Então, no caso, esse número é encontrado fazendo-se determinadas operações com os elementos que compõem a matriz, ou seja, eu vou fazer alguns procedimentos, algumas operações com os elementos da matriz e vou descobrir o número que é o determinante. Visualmente falando, a matriz eu represento os números entre colchetes ou parênteses, né? Já o determinante, eu vou diferenciar o determinante da matriz pelas barras. A matriz é colchete, determinantes são as barras, tá? E eu também represento por det. Det de quem? Det da matriz A ou det da matriz B, né? Mas na prática eu represento com os números entre barras. Aí a gente vai estudar, a princípio, determinantes de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. A gente resolve determinantes de ordem maior do que 3, através de um teorema. Só que eu não sei se vai ser possível a gente estudar. Mas até então, vamos estudar esses 3 tipos de determinante. Quando a gente fala ordem, a gente não se refere ao tamanho da matriz. Por exemplo, uma matriz quadrada de ordem 1, é porque ela tem uma linha e 2 colunas. Matriz quadrada de ordem 2, é porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, no caso, quando eu falo determinante de primeira ordem, está se referindo a uma matriz de um elemento só. Por exemplo, aqui, ó, a matriz A, o elemento dela é 8. Ela é primeira ordem, não é? Quem que vai ser o determinante dessa matriz? Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que a matriz X é 8. Qual que vai ser o determinante da matriz X? Vai ser o próprio número. Então, ó, se a matriz era o número 8, o seu determinante vai ser o próprio número. Eu só vou tirar as barras ou os colchetes. Determinante da matriz Y, determinante de menos 5. Qual que é o número? Menos 5. Aqui tá faltando um menos, ó. É o próprio número, que isso aqui não é módulo, tá? Isso aqui é determinante. Então, aqui vai ser menos 5. Então, determinante da matriz de primeira ordem é o próprio elemento da matriz, tá? Já o determinante é uma matriz de segunda ordem. Como é que a gente vai resolver? Então, ó, o que é uma matriz de segunda ordem? São aquelas que apresentam 2 linhas e 2 colunas. O determinante de uma matriz desse tipo é calculado primeiro multiplicando os valores constantes nas diagonais, uma principal e outra secundária, depois subtraímos. Então, trocando em miúdos, como é que eu resolvo o determinante de uma matriz de segunda ordem? Vai ser a diagonal principal, que é essa daqui, né? Menos a diagonal secundária, que é essa daqui. Então, eu vou multiplicar a diagonal principal e subtrair da diagonal secundária. Aqui está o motivo da gente frisar tanto a questão das diagonais, saber identificar e diferenciar a diagonal principal da diagonal secundária. Então, no caso aqui, como é que vai ficar? Quem que é a diagonal principal? Não é 2 vezes 3? Menos a diagonal secundária, 5 vezes 7. Então, ó, o que a gente tem aqui? 2 vezes 3 representa a diagonal principal, 5 vezes 7 é a diagonal secundária. Então, qual que vai ser esse determinante? 2 vezes 3, 6. 5 vezes 7, 35. 6 menos 35, menos 29. Então, o determinante dessa matriz é menos 29.
Aqui na letra B, como é que vai ser? Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, ó, 4 vezes 3 menos 1 vezes 8. Preciso fazer assim? Não, posso fazer direto. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 8, 8. 12 menos 8, 4. Então, o determinante é igual a 4. Então, a gente tem o quê? Que 4 vezes 3 representa a diagonal principal e 1 vezes 8 representa a diagonal secundária. Então, aqui tá o determinante de primeira e segunda ordem, tá? Primeira ordem é o próprio elemento, segunda ordem é a diferença da diagonal principal pela diagonal secundária. Já o determinante de uma matriz de ordem 3, a gente tem alguns métodos, mas o método mais fácil é a chamada regra de Sarri. Como é que é essa regra? Consiste em alguns passos. O primeiro passo, aqui eu tenho o determinante já tirei os colchetes da matriz, já coloquei no determinante. Então, qual que é o primeiro passo? Repetir as duas primeiras colunas. Então, ó, coluna vertical, linha horizontal. Então, o primeiro passo é repetir as duas primeiras colunas. Repetir aqui no final, né? Vou repetir à direita, né? Depois, a gente vai traçar 6 retas diagonais. 3 para o lado positivo, depois 3 para o lado negativo. Vou fazer as multiplicações e subtrair e fazer os resultados, né? Para cá eu somo e para cá eu vou subtrair. Então, vamos fazer esse exemplo desde o começo. Aqui, ó. Vamos apagar aqui e vamos fazer. Então, ó, o determinante é 1, 2 e 2, 2, 5, 5, 3, 6 e 8, né? Esse aqui é o determinante. Então, qual que é o primeiro passo? Então, ó, qual que vai ser o primeiro passo? Eu vou repetir as duas primeiras colunas, né? Não precisa fazer do jeito que eu vou fazer, mas eu vou fazer só hoje para explicar, depois a gente pode fazer direto, né? Então, ó, 1, 2 e 2, 2, 5 e 5, 3, 6 e 8. Então, agora a gente vai repetir as duas primeiras colunas à direita. Então, ó, 1, 2 e 2, 2, 5 e 5. Primeiro passo, repetir as duas primeiras colunas. Agora, a gente vai traçar 6 retas, que a gente chama de retas diagonais. Então, ó, aqui eu tenho a primeira, segunda, terceira. Se a gente lembrar dos números, ó, os números, a gente tem o 0 no meio. Para frente, a gente tem o lado positivo, para trás a gente tem o lado negativo. Então, as retas que vêm para o lado positivo dos números, a gente vai multiplicar e somar os resultados. E as retas que vêm para o lado negativo, a gente vai multiplicar e subtrair os resultados. Então, como é que vai ficar? Então, ó, começando do positivo. Posso começar de qualquer lado, desde que eu obedeça os sinais. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 8, 40. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 2, 24. Última retinha positiva. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Então, aqui estão o quê? As 3 retas positivas. Agora, vamos para as negativas. Vou fazer de outra cor. Tudo é mais. Então, mais vezes menos, menos. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Segunda retinha negativa. Tudo é mais, ó. Mais, mais e mais. Então, mais com menos, menos. 5 vezes 6, 30 vezes 1, 30. Última retinha negativa. Tudo é mais. Então, mais vezes menos, menos. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Então, aqui estão o quê? As 3 retas negativas. Então, agora a gente vai somar. 40 mais 24, 64. 64 mais 30, 94. Agora, as negativas. 30 com 30, 60. 60 com 32, 92. Como é tudo negativo, soma e conserva o sinal.
94 menos 92, 2. Então, quer dizer o quê? Que o determinante dessa matriz é o número 2. Então, recapitulando, o que que a gente fez? Primeira coisa, repetir as duas primeiras colunas, tracei 6 retas, 3 para o lado positivo, 3 para o lado negativo, né? Vamos multiplicar e somar os resultados, multiplicar e subtrair os resultados, depois faz o total. Essa é a regra de Sarri, para resolver determinante de terceira ordem.